Boa tarde, turma. Bom, como eu havia prometido, eu estou gravando esse vídeo para a gente fazer uma revisão de fevereiro a março, que foi o período em que nós estávamos em sala de aula trabalhando. Tá, mas antes eu preciso agradecer a Bianca pelo caderno que ela emprestou para o professor para fazer essa revisão, tá? Então, Bianca, muito obrigado pelo caderno e assim que eu puder eu já devolvo para você, tá? Bom, feito o agradecimento, vamos para a revisão. Bom, gente, do comecinho de fevereiro até mais ou menos o dia 15, nós trabalhamos com a revisão do terceiro ano, né? Que foi basicamente, né, as duas disciplinas, português e matemática. Em matemática, por exemplo, nós trabalhamos as operações fundamentais, trabalhamos tabuada, trabalhamos escreva os numerais, né? E, se não me engano, a gente trabalhou aquela tabelinha também, né, de unidade, dezena e centena, né? O professor deu algumas dicas também na hora de armar essa continha em pé, né, para obedecer, né, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, né? Enfim, basicamente foi isso em matemática. Em português, nós também fizemos uma revisão do terceiro ano. Então nós trabalhamos com sinais de pontuação, substantivo masculino, substantivo feminino, né, ortografia, escrever de forma legível, com capricho. Então foi basicamente isso, né? A gente esquentou os motores para entrar no quarto ano. Bom, no quarto ano, depois do dia 15, nós já começamos a abordar os temas do quarto ano. E dentre eles, né, as novas disciplinas, História, Geografia e Ciência. Então nós ficamos com 5 disciplinas. Português, matemática, história, geografia e ciência. Então eu vou abordar um pouquinho alguns pontos dentre essas disciplinas que eu julgo como importante, né, para a gente avançar nos nossos estudos. Então, por exemplo, em geografia, já no quarto ano, já entramos no quarto ano, então, nós trabalhamos a ideia de construção de mapas. E o professor explicou um pouquinho isso, né? Como que se constrói os mapas. E para explicar isso, eu lembro que eu apresentei 3 conceitos, né, sobre importantes para a gente entender essa construção, que são os conceitos de representação direta, indireta e imaginária. A representação direta é aquele desenho, é aquela representação que você faz, né, tendo como base a realidade que está sendo posta à sua frente. Tá? Então aquilo que você vê, você retrata, você representa. A representação indireta, ela é aquele desenho, é aquela representação que você faz, né, tendo como base uma pintura, uma fotografia, né, em que você, né, retrata, né, você faz o desenho daquilo que você está vendo, tendo como base a fotografia. Né? Então ela é diferente da realidade da representação direta. Tá? Ela é diferente. Bom, e por fim, a representação imaginária, que é aquele desenho, é aquela representação que você faz, onde você tem como base a sua própria imaginação. Então você imagina um lugar e representa esse lugar num desenho, né? Então isso. Por que eu expliquei isso? Para a gente entender como se constrói os mapas, tá? Mas mais para frente a gente vai aprofundar um pouquinho isso. Mas é bom resgatar um pouquinho essa ideia. As necessidades inventadas foi um outro conteúdo que a gente discutiu bastante em sala de aula e eu me lembro disso. Né? Mas o que são essas necessidades inventadas? Eu só não me lembro se foi em geografia. Geografia, eu não me lembro. Mas a gente discutiu isso em sala de aula. Mas o que são essas necessidades inventadas? Né? São as invenções que os fabricantes fazem nos produtos que eles querem vender para a gente, para que a gente possa consumir. Então eles estão sempre inventando, né, nos seus produtos alguma inovação para que a gente possa consumi-los. Né? Então na hora eu pensei no celular, que eu acho que o celular é um exemplo que a gente pode usar. Né? Então, por exemplo, algum tempo atrás você tinha um celular que tinha uma câmera só. Hoje você tem um celular que tem, vamos imaginar assim, né, 3 câmeras. E no futuro, 4 câmeras, 5 câmeras. Né? Ou seja, eles estão sempre inventando alguma coisa nesse produto para que a gente
possa consumi-los, né? Então, e às vezes a gente até acaba consumindo esses produtos sem necessariamente ele ser algo essencial na nossa vida. Mas diante da propaganda, né, dos anúncios publicitários, a gente acaba sendo convencido a comprar esses produtos. E a gente fez uma discussão sobre isso, né? A gente já fez o link também com uma aula na qual a gente discutiu a questão dos anúncios publicitários, né? Que tem como função, né, te convencer a comprar um produto, né? A gente fez essa discussão também em relação, puxa vida, acho que foi com relação às viagens, né? Mas depois a gente vê. Mas foi basicamente isso, tá? Claro que a gente também discutiu isso, que eu me lembro, e se não me falha a memória, os prejuízos desse consumo, né, desenfreado das coisas, né? Porque você tem, por exemplo, a questão do meio ambiente completamente comprometida, né? Imagina, todo mundo consumindo e descartando as coisas, né? Quem sofre com isso? É o meio ambiente. Então a gente fez uma discussão em relação a isso. Eu me lembro disso, tá? Bom, nós discutimos, aí já entrando já estamos no 4º ano, nós discutimos também o encontro vocálico, né? Que é você pensar numa palavrinha e nessa palavrinha você ter juntas, né, vogais, né? Então, por exemplo, você pensa numa palavra água, né? Você tem um encontro de 2 vogais ali, você tem um encontro vocálico. A questão que se coloca é identificá-las como sendo ditongo, tritongo e hiato. E eu lembro que eu expliquei isso daí também, né? O que seria o ditongo, né? O ditongo é quando você pega essa palavra, separa ela, né? E identifica nessa separação de sílabas se em uma sílaba há um encontro de 2 vogais. Se há um encontro de 2 vogais, recebe o nome de ditongo. Se há um encontro de 3 vogais, recebe o nome de tritongo. E se, na hora de você separar essa palavrinha, em que você tem um encontro das vogais ali, você tem um encontro vocálico. Só que na hora que você separa essa sílaba, separa essa palavra em sílabas, você percebe que uma vogal ficou numa sílaba e a outra ficou na outra sílaba, você tem um hiato, que é a separação. Tudo bem? Então nós trabalhamos isso que eu me lembro. Bom, nós também trabalhamos em história a ideia de migração. Lembra que a gente discutiu a ideia de migração? Né? E aí vocês colocaram para mim, e tendo como base os nossos estudos, que as pessoas migram, as pessoas mudam de lugares, procurando o quê? Vocês se lembram? Procurando melhores condições de vida. E isso desde o passado, né? De um passado distante. Mas até hoje. Né? Porque se você pega pessoas que mudam, por exemplo, de cidades, de uma cidade para outra, geralmente as pessoas estão procurando o quê? Melhores condições de vida. Eu lembro de uma colega que estudou com nós, né? Acho que o ano passado, que ela era do Rio de Janeiro, o pai dela foi transferido para cá, para o pai trabalhar, então, né? Houve um processo de migração, né? Vamos pensar assim, de mudança, mas teve como base teve como procura as melhores condições de vida, ou seja, o pai veio para cá para ganhar mais, um dinheirinho para ajudar. Bom, então nós trabalhamos sobre isso também. Trabalhamos a questão dos mapas, plantas, continuamos aquela discussão dos mapas, né? Quando a gente discutiu a ideia de construção. E aí a gente fez aquele desenho, não sei se vocês se lembram, da foto retirada do drone, da foto retirada de um avião e de um satélite, para tentando representar, né, essa realidade terrestre. Nós fizemos esse exercício também, que eu me lembro, né? Então, né, na verdade, eles utilizam muitas vezes esses recursos para retirar fotografia para tentar representar, né, a superfície terrestre.
né? Então eles usam esses mecanismos, né? Às vezes foto retirada de drone, foto retirada de avião, de satélite, para a gente conseguir identificar melhor, né, a nossa superfície terrestre, ver o que está acontecendo, né, na nossa superfície. Pegue o exemplo do desmatamento, que aí é a retirada do satélite, né? Essas fotografias que identificam, né, algumas regiões onde há o desmatamento. Bom, enfim, foi isso. Vimos também a ideia, olha, já estou com 10 minutos já. Minha nossa, não sei se vai dar tempo, mas vamos embora. Matéria-prima, nós também discutimos a ideia de matéria-prima. Né? O que é a matéria-prima? Né? É aquele produto, aquele material retirado da natureza, né? Por meio do extrativismo. Então nós trabalhamos essa ideia também, vimos o que seria a matéria-prima, né? Então, por exemplo, a gente pensa no nosso uniforme escolar, né? Qual que é a matéria-prima do nosso uniforme escolar? Muitas vezes é o algodão. Então a matéria-prima do uniforme escolar é o algodão. E ele está onde? Na natureza. Por isso que a gente discutiu mais para frente a ideia dos produtos, né? O caminho que os produtos percorrem até chegar no supermercado, até chegar na loja. E aí a gente discutiu, por exemplo, a ideia dos setores primário, secundário e terciário. Né? O primário, onde que é o setor primário? É no setor rural, é onde ocorre a plantação dos produtos, onde se retira essa matéria-prima, né? Se retira da natureza, ou seja, né? Então você tem a propriedade rural, né? Então o algodão está onde, né? Onde que se planta, né? O algodão, né? Tá lá na propriedade rural. Né? Depois ele vai para o setor secundário, que é a fábrica, que transforma essa matéria-prima num outro produto. Ela pode transformar esse algodão num outro produto. Né? E depois o setor terciário, que chega nas lojas, né? Que são as lojas, o supermercado, onde as pessoas vão lá consumir. Então o produto percorre, né, um caminho, né, que vai desde o setor primário, secundário e terciário. Tá certo? Bom, a gente viu também, rapidinho para terminar, a questão da agricultura, que é o cultivo da terra, né? A pecuária, que é o tratamento, né? A criação de animais, e por fim, a agropecuária, que é a junção das duas. Gente, tive que ir rápido no final, não teve jeito, porque senão meu celular não vai aguentar. Tá bom? Então, dá uma olhadinha no seu caderno, que tem essa matéria no seu caderno, e depois a gente vai conversando sobre isso, tá? Terminou de assistir o vídeo? Dá um ok pra mim. Valeu, gente, e desculpa, mas tem que ser rápido, tá? Depois a gente vai ajeitando isso, mas a princípio acho que deu para ter uma noção daquilo que a gente discutiu, tá? Os pontos principais. Valeu, gente. Até mais.